o nosso segundo encontro sobre o livro do Gênesis vai canalizar esse livro para uma parte importantíssima da Bíblia, que é o Novo Testamento. Antes de estudarmos o livro do Gênesis, versículo por versículo, é importante que nós saibamos como nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos e os discípulos que escreveram as outras cartas do Novo Testamento liam e interpretavam o Gênesis. Um estudo interessantíssimo. Afinal de contas, eles foram os primeiros. Jesus lia o Gênesis. Jesus citava o livro do Gênesis. Os apóstolos também. Então, essa parte vai ser de fundamental importância, porque quando interpretarmos com a igreja os versículos do Gênesis, essa referência será importantíssima. Como Jesus leu, como os apóstolos leram o livro do Gênesis. Mas antes, vamos ver, grosso modo, a divisão do livro do Gênesis. Esses 50 capítulos estão divididos como? Qual é a sistemática, qual é a estrutura do livro do Gênesis? É muito pedagógica a divisão da Bíblia Ave Maria. Quem não tem a Bíblia Ave Maria, acredito que a divisão deve ser mais ou menos a mesma. Vamos então já folhear, en passant, todas as páginas do Gênesis. Reparem a primeira grande divisão, os 11 primeiros capítulos. As origens. Aliás, a palavra Gênesis significa exatamente isso, origens. O livro das origens. No livro das origens, os 11 primeiros capítulos se referem à história do mundo e dos homens até Abraão. Abraão, na verdade, só vai aparecer no capítulo 12. Então, o que é que nós temos nos 11 primeiros capítulos? Os capítulos 1 até o início do capítulo 2, o relato da criação. Todo o capítulo 2, depois nós veremos, é uma cópia, é um segundo relato da criação. Para quem não tinha atinado para isso, eu já adivinho que a criação do mundo, no livro do Gênesis, tem 2 relatos. Um colado com o outro. Um capítulo primeiro, outro capítulo segundo. Mas isso nós vamos ver detalhadamente mais para frente. O capítulo 3 é bem específico. Ele explica o porquê do mal no mundo, o porquê do sofrimento e o porquê da morte. Por que morremos? Por que sofremos? O pecado, como ele começou, quando ele entrou na história. Capítulo 3 é o capítulo da serpente, é o capítulo do diálogo do diabo com a mulher, é o capítulo da queda, é o capítulo da expulsão do homem e da mulher do paraíso. O capítulo 4 é a primeira consequência do pecado. Não é a mais drástica, se bem que é horrível, um fratricídio, um irmão matando o outro. Então temos no capítulo 3 o pecado original, a causa de tudo. Depois a primeira consequência. A mais grave consequência já aparece no capítulo 3. Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de tornar. É o capítulo dramático do capítulo 3. O capítulo 4 é horroroso quanto ao conteúdo, por favor. Depois a descendência de Caim e a descendência de Sete. Sete, depois do assassinato de Abel, surge, Adão conhece outra vez sua mulher e dá à luz um filho. Não é o único. O texto diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos. E eles não são nomeados, só se diz que são muitos filhos. Bem, no capítulo 5,
O dilúvio que está prestes a acontecer. Depois de Adão, a humanidade corrompida vai multiplicar os pecados. Não é somente o fratricídio, que é o primeiro, depois do pecado original. E vem muitos outros. É o capítulo de Matusalém, dei uma olhada no versículo 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Mas o mesmo Matusalém vive, versículo 27, 969 anos. Mas Dom José, como pode uma pessoa ter vivido tanto? Bem, nós vamos analisar a questão da simbologia dos números no livro do Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, cujos critérios de interpretação não são os mesmos dos capítulos 12 a 50, porque são gêneros literários diferentes, são mãos diferentes, são épocas diferentes, são teologias diferentes. O número, nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, tem uma significação, com redundância e tudo, simbólica. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. É óbvio que dia aqui não se refere nem à era geológica, como se cada dia fosse milhões de anos. O dia aqui não significa 24 horas. Os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis demandam que consideremos determinadas regras de interpretação, também no que diz respeito aos números. Muito bem, no capítulo 6, a corrupção da humanidade, os pecados se multiplicam. E não só se multiplicam, mas se espalham. Se multiplicam quanto às modalidades e se espalham quanto à geografia. O capítulo 7, famosíssimo capítulo do dilúvio. O capítulo 8, ainda até o versículo 14, narra os últimos dias desse grande acontecimento, até que a água baixa completamente. Noé, depois que sai da arca, realiza um sacrifício. O Senhor Deus tem uma humanidade nova. Saem da arca os únicos sobreviventes desta hecatombe, desta catástrofe, chamada dilúvio, e Deus faz uma aliança com a humanidade, significada no arco-íris. E depois se fala dos filhos de Noé. Continua o capítulo 10, a posteridade de Noé. Pouco tempo depois, a humanidade se perverte novamente. É o episódio da Torre de Babel. E aí termina a primeira parte do livro do Gênesis. As origens. Até aí, Abraão é citado somente no finalzinho. Eis a descendência de Taré, diz o versículo 27 do capítulo 11. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Arão gerou Ló. Ló, como vocês sabem, era sobrinho de Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraão. Bem, começa no capítulo 12, a segunda parte do livro do Gênesis, os patriarcas. Patriarca vem de pater, pai, arqué, principal. Os pais principais é a etimologia da palavra patriarca. Expressão que nós vamos ver se aplica a Abrão. Reparem, no capítulo 12 ele ainda é Abrão. Depois, Abrão e Ló, a ida deles para a terra prometida. Lá eles decidem: você, meu filho, escolha a parte que você quer ficar e eu vou escolher a parte que eu quero ficar. Ló,
que era o mais novo e que deveria ter dado a precedência ao seu tio Abrão, ele escolheu: eu quero ficar aqui, e foi habitar nas proximidades do Mar Morto, Jericó, por ali, nas cidades de Sodoma e Gomorra. E deu no que deu. Mas na frente nós vamos ver, Abrão ficou do outro lado. Muito bem, nós temos aqui a batalha que acontece entre o Abraão e Ló e os reis ali próximos. No versículo 17 até o versículo 24, uma personagem de grande importância para o Novo Testamento, um rei, rei de Salém, Melquisedeque, citado pela carta aos Hebreus. No Salmo 109 se diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso daqui é de grande importância para nós. No capítulo 15, também importantíssimo, Deus faz aliança com Abrão. Abrão não podia gerar filhos porque sua esposa era de idade avançada, Sara. Para não ser amaldiçoado, nem para que ela fosse amaldiçoada, segundo o costume da época, Sara entregou sua escrava para dormir com o seu esposo. Agar é escrava de Abrão com Sara. Abrão faz sexo com a escrava e nasce um filho, Ismael. A criança começa a crescer. A escrava começa a debochar de Sara. Sara fica indignada, mas tem que engolir em seco. Aliança e circuncisão. Aqui nós temos a origem da circuncisão, que é uma espécie de rito de iniciação de todo varão no judaísmo. Jesus foi circuncidado. Por quê? Por causa do que está determinado nesse capítulo. 3 anjos visitam Abrão no carvalho de Mambré. Já Abraão, veja no capítulo 18, para trazer uma alegre notícia: a esposa vai conceber dentro de 1 ano nesta época, dizem os mensageiros divinos. Ocorre que Sara ouvia a notícia por detrás da entrada da tenda, e ela começou a rir. Não acreditava, vejam o versículo 12. E o Senhor diz a Abraão: por que se riu Sara? Será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano a esta época voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse: sim, tu riste. Uma fraqueza dela. Bom, o episódio de Sodoma. A cidade vai ser destruída e Abraão intercede pela cidade. E é uma batalha essa intercessão, muito bonita, que mostra o valor, a importância da intercessão. Capítulo 19, o capítulo da destruição de Sodoma e de Gomorra. As filhas de Ló, o episódio da esposa de Ló que olhou para trás. O anjo havia determinado que ela não olhasse para trás. Ela olhou e se transformou numa estátua de sal. Um episódio curiosíssimo ainda nesse capítulo 19. As filhas de Ló fazem sexo com seu pai. E nascem 2 crianças.
Como é possível isso? Que uma filha faça sexo com o pai? Duas filhas, aliás. Isso não é incesto? Vamos responder no momento oportuno. Abraão e Abimeleque. Quem é este personagem? Era um rei que arrebatou alguém muito próximo de Abraão. E isso vai gerar um problema tremendo. No capítulo 21, nasce Isaque, filho de Abraão. Desta vez, filho de Sara. No capítulo 22, um episódio surpreendente. Tipologia do sacrifício de Cristo na cruz. Deus Todo-Poderoso pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. Mas como pode Deus pedir para um pai matar o seu único filho? Responderemos no momento oportuno. Sara morre no capítulo 23. Depois temos Isaque, o único filho de Abraão, que se casa com Rebeca, no capítulo 24. No capítulo 25 temos a morte de Abraão e a descendência de Ismael. Abraão viveu 175 anos, portanto bem menos do que Matusalém. E aí, nós temos o nascimento dos dois filhos de Isaque com Rebeca, Esaú e Jacó. Depois, o episódio surpreendente do direito de primogenitura de um que é cedido para o outro por causa de um prato de lentilhas, um prato de ervilhas, diz o versículo 34. Bem, continua a história dos patriarcas. Pulem para o capítulo 28, que tem o sonho de Jacó. Jacó casa duas vezes e tem muitos filhos, capítulo 29. Jacó se torna uma pessoa muito rica, capítulo 30. Jacó foge para não ser morto, capítulo 31. A luta de Jacó com o anjo, no capítulo 32, também é de grande significado para os padres da igreja. Pule lá para frente, para o capítulo 36, terminando a segunda parte do livro do Gênesis, a descendência de Esaú. Essas palavras eu pediria que vocês memorizassem, pelo menos a partir de Abraão. Os 11 primeiros capítulos não, mas alguns nomes são muito importantes para nós memorizarmos. Nos capítulos de 1 a 11, vejamos Adão, Eva, Caim, Abel, Sem, Cã, Jafé, Noé, não é? Bem, nos capítulos 12 em diante, pelo menos, Abraão e sua esposa e o seu filho. O nome da escrava Agar, porque vai ser citado na carta de São Paulo aos Gálatas, Agar, e o seu filho Ismael. Aliás, somente um detalhe: os muçulmanos chamam Abraão de pai, os judeus chamam Abraão de pai, e os cristãos chamam Abraão de pai. E onde está a separação? Porque irmãos, filhos do mesmo pai, trilharam por caminhos diferentes. Agar, que gerou Ismael, filho de Abraão. Sara gerou Isaque. Isaque para cá, judeus e cristãos. Ismael para cá, entenderam? Então essa origem, esse tronco comum, a gente vai ver no nosso pai Abraão. Bem, dos capítulos 37 a 50, o que é que nós temos? Nós temos Jacó, que teve vários filhos. Um deles foi vendido
por seus irmãos como mercadoria aos mercadores que passavam para o Egito. Lá ele se torna uma espécie de general, de primeiro-ministro do faraó, o segundo homem do império egípcio. Sobrevém uma grande seca, uma grande fome em Canaã. O velho Jacó manda os filhos comprarem mantimentos, alimentos no Egito. E lá procuram exatamente, vão ao faraó, e o faraó diz: ide a José. E José, depois de um diálogo bastante comovente, ele se dá a conhecer, se revela: eu sou José, o irmão de vocês. Muito choro, muita comoção, muitas lágrimas. Meu pai ainda vive? Sim, ele vive. José manda chamar o pai, manda chamar toda a família dele, e aí eles se estabelecem no Egito. Tudo isso acontece, vejam, até o capítulo 50. De grande impronto, no capítulo 46, Jacó chega no Egito com os seus bens, com os seus animais, com sua família, etc., os pastores. Muito bem. O capítulo 47 exalta a grande sabedoria com que José administra os bens do Egito, homem de confiança do faraó. Jacó adota os filhos de José, capítulo 48. O capítulo 49 é de grande importância para o Novo Testamento, porque é a bênção do velho Jacó, moribundo, que reúne ao seu redor todos os seus filhos. E aqui nós temos a bênção que ele dá a um dos seus filhos, que tem uma importância tremenda. Qual é? Versículos de 8 a 10. Judá. Dessa tribo virão todos os reis de Israel no Antigo Testamento, e virá um dia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse, como Jesus é chamado, um dos muitos títulos: Leão da tribo de Judá. Perfeitamente. E a morte de Jacó e o seu funeral, no finalzinho do capítulo 49 e capítulo 50, que também fala do fim da vida de José. O Êxodo, que não nos interessa agora, já é uma mudança tremenda da situação dos hebreus no Egito. Aliás, daqui, do final do capítulo 50, ao tempo do capítulo 1 do livro do Êxodo, 430 anos. Quando sobreveio um faraó que não conhecia José. E esse faraó passou a oprimir o povo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos Abraão, mais ou menos ano 1800. Moisés, ano 1250. Vocês sabem que antes de Cristo, quanto mais antigo, maior. E quanto mais próximo, menor a numeração dos anos, né? Muito bem. Então, morre Abraão, depois morre Isaac, depois morre Jacó. É com a morte de Jacó, já no Egito, que conta 430 anos dos hebreus no Egito, para depois começarem os episódios, terem início os episódios narrados pelo livro do Gênesis. Está claro? Então, um livro está pertinho do outro, mas entre o final do Gênesis e o início do Êxodo temos 430 anos. Está claro? Então vamos tentar memorizar aqui as datas. E no tempo de Adão, Dom José, Adão, Eva, o dilúvio, isso aconteceu há quanto tempo? Não se pode dizer com certeza. Não se pode dizer com exatidão quando o primeiro Homo sapiens
O homem dotado de inteligência e de vontade, com uma alma humana criada por Deus e associada indissoluvelmente ao corpo humano, o primeiro ser humano da história da humanidade. Qual a idade dele? Não sabemos. A ciência estima que o primeiro Homo sapiens teria surgido há mais de 400 mil anos. Porém, vejam, é sempre pesquisa. Vocês sabem que a arqueologia, vocês sabem que a descoberta dos fósseis, enfim, é alguma coisa que está sempre em andamento. Se o homem de Neandertal, até agora, ou o outro, ou aquele outro que foi descoberto na África, ou aquele que foi descoberto na Ásia, ou enfim, pelo teste de carbono 14, estima-se que ele tem 400 e tantos mil anos. A qualquer momento pode alguém descobrir uma outra ossada, não é? E se faz um teste de carbono 14, se constata esse é o Homo sapiens e tem 800 mil anos, enfim. Não dá para precisar, não dá para dizer com clareza a data dos acontecimentos narrados nos capítulos 11 primeiros do Gênesis. Está claro? Não se pode precisar. Pode-se sim. Abraão sim. Capítulo 12, aí sim, 1800, 1830 ou 1840 ou 1790, enfim, século XIX antes de Cristo. Aí já se pode precisar. Muito bem. Depois dessa brevíssima introdução, vamos aos versículos do livro do Gênesis, como eles aparecem nos livros do Novo Testamento. A criação pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, vamos folhear esse capítulo, não vamos ler. A criação pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus em que sentido? Vejam no versículo 3, Gênesis capítulo 1, Deus disse. Se Deus disse, é sua palavra. Deus diz, Deus fala. Quando Deus fala, se faz. Quando Deus fala, Ele cria. A palavra de Deus é criadora. De novo, o refrão no versículo 6, Deus disse. No versículo 9, Deus disse. No versículo 11, Deus disse. No versículo 14, Deus disse. No versículo 20, Deus disse. No versículo 24, Deus disse. No versículo 26, Deus disse. No versículo 29, Deus disse. E esse livro, esse capítulo 1, como ele é interpretado pelo autor da carta aos Hebreus? Capítulo 11, versículo 3. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Olha que leitura bonita. Palavra de Deus. O autor, lendo o que nós acabamos de ler, vislumbrou esse refrão. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Agora, esta palavra de Deus é o Verbo, a segunda pessoa da Trindade. O Novo Testamento, que nos dá a conhecer que em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vislumbra a pessoa do Filho, Verbo, palavra. O Filho já estava presente na criação, porque Ele é a palavra, porque Ele é o Verbo. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. Colossenses, capítulo 1, de 15 a 17. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis
e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Mas que leitura impressionante! Reparem que maravilha, lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Então o cristão, quando lê o Gênesis, Deus disse, é Jesus agindo. Porque quando Deus, o Pai, fala, é o Filho, porque o Filho é a palavra do Pai. O Filho é o verbo do Pai. E o Filho já existia antes de todas as coisas. E tudo foi feito por Ele. Por Ele no sentido de autor. E para Ele, a finalidade. A causa da criação é Cristo. E a finalidade da criação é Cristo. Está claro? Ficou claro? Muito bem. Essa leitura é muito importante, porque nos obriga a olhar para o Gênesis a partir do Novo Testamento. Sabe por quê? Caríssimos internautas, aqui eu não vou citar o nome da denominação, quer dizer que não é só uma não, viu? São várias, que fazem uma leitura completamente distorcida do Antigo Testamento, sem a referência mais importante, que é o Novo Testamento. Não se deve ler o Novo Testamento a partir do Antigo, é o contrário. O Antigo Testamento deve ser lido a partir do Novo, na ótica de Cristo, no pensamento de Cristo. Cristo é o centro, é o critério que Ele estabelece, é como Ele interpreta, como o Novo Testamento concebe a antiga aliança, e não o contrário. Querem ver aqui uma coisa? Nós vamos ver no livro do Gênesis a proibição, no Antigo Testamento, a proibição de comer carne de porco. É proibido comer carne de porco no Antigo Testamento? Claro que é, claro que é. É proibido comer sangue de animais no Antigo Testamento? Claro que é. Mas a pergunta é, e o que o Novo Testamento diz a respeito disso? Pois bem, é exatamente isso que eu gostaria que no começo do livro do Gênesis nós vislumbrássemos. Determinadas regras, determinadas normas, determinados preceitos contidos no Gênesis e também nos outros livros do Antigo Testamento, por favor. Sem dúvida alguma, valeram para o seu tempo, vinculavam. Todavia, é a leitura neotestamentária, é a partir do Cristo. Ele é o critério. Quando Jesus se transfigurou entre Moisés e Elias no monte, que a tradição chama de Tabor, a tradição da igreja interpreta unanimemente esse gesto, esta decisão, este ato, este fenômeno, esse grande acontecimento de Jesus, como exatamente isto. Moisés representa a lei, Elias representa todos os profetas, mas o centro é Cristo. Ambos convergem para Cristo, ambos conversam com Cristo, Cristo conversa com eles. O fulgor, o brilho da transfiguração não está em Moisés, não está em Elias, está em Jesus. Ambos são iluminados pelo brilho de Jesus. Ou seja, a luz que ilumina o Antigo Testamento, Moisés e Elias, vem de Jesus, e não o contrário. Está claro? Ficou claro? Muito bem. Próximo texto. Ainda, Gênesis capítulo 1. O que é que São João, autor do Apocalipse, autor das 3 cartas de João, autor do Evangelho segundo João, qual a leitura que São João faz do capítulo 1 do livro do Gênesis? Essa aqui é formidável, simplesmente fantástica. Tudo foi feito por Ele, por Jesus, e sem Ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem
enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo, Jesus, verbo é palavra. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. O Verbo se fez carne, a gente vai ver daqui a pouco, e habitou entre nós. No começo do Evangelho segundo João, nós temos uma frase, não sei se o Elton vai aparecer aí, mas vamos procurar no Evangelho segundo João, um paralelo impressionante entre o começo do livro do Gênesis e o começo do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Agora leiam os 2 primeiros versículos do livro do Gênesis. A impressionante analogia. A linguagem é quase idêntica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, Deus. Começa o Gênesis. Como começa o Evangelho segundo João? No princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. Pois bem, próximo texto. Bom, aí está. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus. Em arché theos. Eu costumo dizer sempre nas homilias das missas celebradas para os militares, que a palavra hierarquia é a primeira palavra da Bíblia. No princípio é arché. En arché theos. No princípio. No princípio, Deus. Hieros é sagrado. Hieros, arché, hierarquia. Deus é o sagrado por excelência. A Bíblia começa falando da hierarquia. O princípio supremo Deus. No princípio Deus, nenhum outro ser. No princípio. O Evangelho segundo João começa assim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Portanto, quando o livro do Gênesis, para os cristãos, quando o livro do Gênesis diz no princípio, ali está Jesus. A Bíblia começa com Jesus. Claro, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas esse Deus, do livro do Gênesis, o Novo Testamento afirma que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E São João é bem explícito. No princípio era o Verbo. Portanto, lá no começo, Jesus. Está claro? Agora, a impressionante analogia, Jesus lembram? João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa frase de Jesus todo mundo sabe. Pois bem, vejam o incrível paralelo com o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 4, vamos ler o texto. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Luz, a primeira criatura. Agora vejamos como é que São João e São Paulo interpretam esse texto. João capítulo 1, versículos de 1 a 3.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Mas Dom José, aí ele não está falando exatamente da luz. Está. Olha direito. Verbo é o quê? Palavra. Palavra. Olha o versículo 3 do livro do Gênesis. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, palavra. Palavra de Deus. Ora, quem é a palavra de Deus? É o Verbo. É a segunda pessoa da Trindade. Está claro? São Paulo, porém, é mais explícito. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilha a luz, é também aquele que fez brilhar a luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Aqui está o resplendor do Pai, é a face de Cristo. E Cristo que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Agora vamos ler Gênesis capítulo 1, de 6 a 9. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele uma das outras. Águas, grave bem. Deus fez o firmamento e separou as águas, grave bem, que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus, sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus, águas de novo, se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Bem, agora vamos à leitura que São Pedro faz desse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água. São Pedro aqui vislumbra exatamente esses versículos que nós acabamos de ouvir. O Gênesis era já a Bíblia Sagrada, era já a palavra de Deus, era já um livro inspirado e um livro recorrente para todos os judeus, para Jesus e para todos os outros do seu tempo. Logo, é absolutamente comum, normal, natural, que nos escritos e na pregação da igreja apareçam citações explícitas do livro do Gênesis. Vamos agora a Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 27, na mesma página. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Texto conhecidíssimo de todos e que é citado inúmeras vezes no Novo Testamento. Mas vejamos aqui algumas dessas citações. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Então, São Paulo remonta ao texto que nós acabamos de ouvir no livro do Gênesis. De novo, São Paulo, Colossenses 3, versículo 10. E vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. O homem, imagem de Deus. Hebreus, capítulo 1,
versículo 2: ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Aqui não fala especificamente da criação do homem, mas ela está incluída nessa expressão, todas as coisas. Tiago, capítulo 3, versículo 9: com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. São Tiago está falando aqui do veneno da língua. A língua, que é uma parte do corpo paradoxalmente, curiosamente utilizada tanto para o bem quanto para o mal, não é? A língua pode abençoar, pode dizer coisas maravilhosas, mas também pode ser usada para caluniar, para insultar, para humilhar, para agredir, para matar, para tirar a paz, etc, etc. Uma leitura muito sugestiva do capítulo 3 da carta de São Tiago. E aqui, homem feito à semelhança de Deus. A antropologia teológica, o valor, a dignidade do homem para o cristianismo, para o judaísmo, reside exatamente nesses versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa afirmação, ela é fundamental na visão cristã, judaica ou judaico-cristã do homem. O homem tem uma dignidade intrínseca. Ele tem um valor incomparável entre todas as criaturas, porque só ele foi querido por Deus, por si mesmo, para ser sua imagem e semelhança. Trata-se de um valor tremendo, imenso. Por isso a posição da igreja, que é irretratável, não pode ser mudada jamais. A defesa integral, ferrenha, intransigente da vida humana, desde a sua concepção do ventre da mãe até o seu desenlace natural, não é lícito a ninguém. Será sempre um ato intrinsecamente imoral, desordenado, violar, pôr em risco ou tirar a vida humana do ser humano inocente, desde a sua concepção até o seu desenlace natural. Por isso a igreja jamais aceitará, aprovará, legitimará ou minimizará a gravidade horrenda de qualquer ação que vise a privar o ser humano do direito à vida. Desde a concepção, portanto, o aborto em qualquer fase da gestação será sempre um crime nefando. E quaisquer outras iniciativas ao longo da vida até o seu desenlace natural. Portanto, a eutanásia também é crime nefando, como o aborto e qualquer outra iniciativa que vise a tirar, privar a vida humana, do ser humano inocente, evidentemente. O domínio dos animais. Vamos aqui no livro do Gênesis, quando o Senhor Deus confere poderes aos homens sobre os animais. Versículo 28, vamos ler em voz alta. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Todos juntos. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então vejam, o domínio é conferido ao homem. O homem pode dispor, pode dominar, pode tornar-se o senhor desses animais. O que é que São Tiago diz a respeito disso no capítulo 1, versículo 18? Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Isto é, dentre todas as criaturas nós somos os primeiros. A mesma ideia do versículo 28 que nós acabamos de ler no livro do Gênesis.
Vocês dominam. Ora, quem domina, domínio vem de dominus. Dominus é Senhor. Você é o Senhor. Você é o soberano. Você, ser humano, vocês, homens, estão acima das demais criaturas. São primícias das demais criaturas. Está claro? Muito bem. Ainda a ideia de Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Deus disse ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos, etc. Vejamos o que o próprio Jesus Cristo diz na polêmica com os fariseus. Todo mundo sabe esse contexto do capítulo 19 de São Mateus. Os fariseus perguntam a Jesus: é lícito ou não é lícito dar uma carta de divórcio à mulher? E Jesus responde: então por que Moisés ordenou dar a carta de divórcio, etc, etc. Lembram dessa disputa? Pois bem, em Mateus 19, vejamos o versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse, etc, etc, etc. Então vejam, Jesus era profundo conhecedor do livro do Gênesis. Eles apelaram para um fato posterior ao Gênesis. Moisés. Ora, Moisés já é Êxodo. Já é século 13 antes de Cristo, 1200, não é verdade? E nesse assunto, Jesus vai ao começo. Certo? Jesus disse que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas no princípio não foi assim. Jesus então, com precisão cirúrgica, vai no livro do Gênesis e diz: olha, no começo era assim. E vamos ter a oportunidade de analisar toda essa polêmica quando tratarmos do capítulo 1, versículos de 26 a 27, versículo por versículo. Está claro? Muito bem. Também palavras de Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. A mesma polêmica entre Jesus e os fariseus, citada em Mateus 19, é o paralelo em Marcos capítulo 10. Muito bem. Eu proponho pararmos por aqui, já estamos a 55 minutos desse estudo fascinante, o Gênesis no Novo Testamento, como os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo liam, tinham em mente esse livro que estamos a estudar. No nosso próximo encontro, sábado que vem, se Deus quiser, espero contar com sua presença na internet. Boa noite.